Queridos irmãos e irmãs, neste domingo, 21º domingo do tempo comum, nós vamos retomar as leituras que fizemos nos domingos anteriores, com exceção de domingo passado, quando nós comemoramos a Assunção de Nossa Senhora. Nós estamos acompanhando aos domingos, durante esse mês, o Evangelho de São João, o capítulo 6, onde se concentra o discurso sobre Jesus como sendo o pão da vida, aquele que vai dar a sua vida para ser o nosso alimento e o alimento para a vida eterna. Neste Evangelho, nós temos um pouco desfecho deste longo capítulo, onde várias vezes o Senhor falou sobre o pão da vida, o seu corpo, a sua entrega, e com um resultado muito ruim. Muita discussão, muita incompreensão, uma crise se estabelece. Então é um evangelho bastante próprio para nós rezarmos durante esse tempo da pandemia, onde também muitas coisas foram colocadas em crise e realmente é o momento de a gente ter que tomar uma posição diante de Jesus. Muitos dos discípulos de Jesus que escutaram o seu discurso, esse discurso que ele era o pão vivo descido do céu, disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo Jesus que seus discípulos estavam murmurando contra ele, por causa disso, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não crerem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Então, um momento difícil, duro, onde o próprio Jesus se dá conta da falta de fé de alguns dos seus próprios discípulos. E o Evangelho segue: a partir deste momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. E por aí nós temos uma dimensão de quão grande foi essa crise, que acabou rompendo aqueles laços de amizade, de confiança, daqueles homens que antes haviam deixado tudo para segui-lo. O porquê disso? Porque eles se puseram a seguir o Cristo por causa dos milagres, por causa do pão multiplicado, que matava a fome. Mas Jesus, pouco a pouco, vai revelando a sua identidade mais profunda e o sentido da sua vida. E uma vida entregue, uma vida também muito sacrificada, a qual ele convida aqueles que o quiseram seguir a compartilhar dessa vida. E aí se estabelece essa crise, porque muitos não queriam saber
de cruz, de dificuldades, de sofrimento. Jesus, então, voltou-se para os 12 e perguntou a eles: E vós também quereis ir embora? E com que tristeza nosso Senhor terá feito essa pergunta. Aí é a hora de Simão Pedro, em nome do grupo dos 12, responder: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então, em meio a todas as dificuldades que nós possamos estar enfrentando, nós temos que repetir com Pedro essa palavra. Mesmo que muitos estejam fraquejando, deixando de segui-lo, abandonando, que nós não sejamos assim, que nós continuemos nosso caminho. Um dia, essa pandemia vai ser superada, mas enquanto isso não acontecer, nós temos que prosseguir o nosso caminho, o caminho do seguimento do Senhor, procurando esse caminho de comunhão, de solidariedade com aqueles que sofrem. Vamos pedir então ao Senhor essa graça para nós e para nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.